Oi, pessoal, a gente está começando mais um Liquid Talks. Eu sou o Thiago, CEO e fundador da Liquid. Estou aqui com a Lu. Eu sou a Luísa, eu sou cofundadora e CCO da Liquid. E hoje aqui para falar de um tema muito especial, que é tecnologia versus cultura. Digitalizar é fácil, mas mudar a gente é difícil. E para falar um pouco desse tema aqui, dois convidados aqui muito especiais, aqui que a gente tem muito carinho. A Marcela Blohem, sócia e diretora de marketing e comunicação da Squad Realty. E o Rodrigo Ferreira, fundador e CEO da Elera, implementadora de Salesforce. Bom, gente, sejam bem-vindos aqui. Queria começar vocês se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da trajetória de vocês aqui pra gente. Começando, Marcela, conta um pouco pra gente aí. Pessoal, antes de tudo, obrigada pelo convite. Estamos honrados, estou falando já pelo Rodrigo também, de estarmos presentes aqui. É um prazer estar com vocês. Eu sou Marcela, sou sócia e diretora de marketing da Squad Realty. Tenho já uma trajetória dentro do mercado imobiliário, mais de 15 anos. Durante esse tempo, atuei em alguns players. Não sou de Belo Horizonte, apesar da sede da Squad estar em Belo Horizonte. Sou baiana de carteirinha. Acho que o sotaque já dá para já dá para pegar um pouquinho. E dentro de toda a minha trajetória, no marketing, na publicidade, apesar da minha formação ser publicitária, eu sempre tive uma ligação muito grande dentro do mercado imobiliário. Durante esses 15 anos, eu atuei em contas como Norcon Rossi, Bairro Novo, estive junto com o Eugênio na expansão da Cirela Norte-Nordeste. Em 2018, eu começo com a Squad, essa trajetória de um universo de serviços para o mercado imobiliário, voltado para cada etapa da incorporação, desde o início do estudo de massa até o acompanhamento na aceleração de vendas. E a gente vem com esse propósito desde 2018, acelerando negócios por todo o Brasil. Hoje a gente está em 15 estados, atuando tanto no econômico, no médio e no alto padrão, loteamentos, e tentando acelerar aí, junto com vocês, esse mercado imobiliário brasileiro. Bacana. Rodrigão, conta um pouquinho aí da tua trajetória pra gente também. Bom, gente, obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês, uma honra estar aqui com a Marcela. Bom, eu sou Rodrigo Ferreira, sou engenheiro de formação. Hoje trabalho com CRM, como você falou, Salesforce, mas o meu primeiro projeto de CRM foi lá em 2004, então já trabalhei com várias indústrias diferentes. Trabalho com o mercado de cooperação desde 2019, quando eu entrei no projeto da Plano e Plano, que era um projeto de preparação para todo o crescimento que a gente viu depois. Depois de um tempo trabalhando na Plano, por um pedido deles, eu abri a Elera. Então, a Elera nasceu como uma empresa de Salesforce para o mercado de incorporação. Agora, falando um pouco mais de mim, né, coisas que eu gosto muito de fazer, eu acho que é onde a gente une muito com o tema que a gente vai falar hoje. Eu gosto muito de estudar seres humanos. Então, em algum momento da vida, eu tive uma empresa de Salesforce, vendi, e eu fui estudar a expansão da consciência nos Estados Unidos, fui estudar criatividade em Stanford. Então, a minha pira é essa, de entender seres humanos. No final do dia, no meu produto anterior, eu tinha esse símbolo que era o machado. Então, para mim, tecnologia é machado, é ferramenta. Quando eu olho na evolução da espécie, do ser humano, imagino que foi lá quando eles faziam machado com a pedrinha polida, Uhum. que conseguiu fazer casas, quebrar coisas, uma baita ferramenta, até que um tacou na cabeça do outro. E isso virou uma arma. E para mim, tecnologia é isso, né? Então, por isso que eu estudo muito o ser humano e o potencial do que a gente pode fazer com esse negócio. Essa é porque para mim, por isso que o tema é maravilhoso, né? Tecnologia, no final do dia, é ferramenta. Cultura e seres humanos é o que interessa, é o que faz a Uhum. gente ter resultado. Acho que é muito bacana pra gente aqui estar trazendo vocês, assim, porque a gente tem escolhido pessoas para trazer aqui que a gente gosta de bater o papo, que a gente gosta de conversar, que gosta de conversar não só é, aqui no profissional, mas, cara, de conhecer os bastidores, o que está acontecendo, de chorar as pitangas também aqui, saber das fofocas, é essa, no fim do dia ali, o imobiliário é um segmento que ele é muito importante, a gente fala sempre a maior classe de ativos do mundo, mas também parece muito pequeno às vezes, né? Parece uma cozinha, todo mundo se Todo mundo se conhece, é pequeno, conhece. é fácil, isso é muito bacana pra gente aqui. E tá com vocês aqui que estão construindo os bastidores do imobiliário no dia a dia. Então a gente traz às vezes CEO de incorporadora, CFO de incorporadora, quem está muito no dia ou no fundo do banco, mas a gente tem todo um ecossistema que está construindo, seja de software, seja de serviço, seja de comunicação, marketing, que é quem está construindo também esse segmento aqui. Então fiquem à vontade aqui, o objetivo desse papo é a gente realmente estar conversando uma conversa bem aberta.
E aí eu queria entender um pouco com vocês ali como é, acho que dos dois aqui, eh, quando vocês estão implementando e vocês são responsáveis muitas vezes por mudanças, eu conheço um pouco do trabalho dos dois aqui, mas entram em momento de transformação, né? Nunca entra assim quando para fazer continuar o game que já está ali, mas você entra para transformar. Transformar trazendo tecnologia, mas também pessoas. E como é que é esse processo hoje de vocês na entrada de uma empresa em que você vai ter talvez a visão de um CEO, uma empresa que eventualmente ela é familiar, que ela já tem seu modo de fazer, que ela quer entrar e transformar, mas no fim do dia ela tá ali com os seus desafios diários. Conta um pouquinho pra gente aí essa entrada, esse primeiro pontapé. Eu acho que antes de tudo, transformação passa por conhecimento e por conhecer as pessoas. A gente estava falando que assim, como é bom esse Uhum. bate-papo nosso, porque a gente se conhecer, a gente entender os bastidores, essas trocas. E é isso também que acontece nas empresas. Eu acho que antes de tudo, e muito do que a gente tenta trazer deixa eu conhecer, entender a realidade, porque cada empresa é uma casa, cada empresa tem a sua realidade, a sua cultura. E antes de tudo, é entender como é aquele funcionamento, o que é que acontece ali, quais são as reais necessidades, o que é que pode ser feito, para aí a gente adaptar as plataformas, a tecnologia, os ajustes, as necessidades, mas para a vida real de cada empresa. Eu acho Uhum. que é tentar traduzir através da tecnologia a alma de cada empresa para que ela alcance, lógico, que seus objetivos. Mas eu acho que antes de tudo é ter esse entendimento, essa sensibilidade de entender a realidade de cada lugar para a gente fazer as adaptações necessárias. Acho que vai muito por esse olhar, entender, e aí dentro de todo o processo de transformação também tem o fazer junto, né? É a gente sentar, tá construindo uma estrutura em conjunto que faz muita diferença. Você consegue literalmente viver a realidade de cada Uhum. empresa e a necessidade de cada empresa, para que você leve a melhor solução possível. E cada um tem uma intenção também, né? Acho que tem uma venda consultiva, que é vocês entenderem no final. Acho que a gente acaba ficando no mesmo barco, né? Nós quatro. Mas você entender a dor que realmente existe ali e qual é o objetivo daquela companhia, que muitas vezes ele é parecido, mas a estrutura e a estratégia interna são completamente diferentes, né? E acho que quando você entra no projeto, você tá na esteira do comercial, né? E acho que Salesforce também, né, numa parte quando você implanta, mas eu acho que você tá mais também na operação, né, que você tem que entender todas as dinâmicas que acontecem para você conseguir implantar, e foi isso que vocês criaram ali. Acho que também conta pra gente um pouco como foi criar essa dinâmica em algo que talvez seja replicável ou não dentro desse segmento. Legal. Assim, eu venho de um mercado diferente, né, Lu? Eu venho de outros mercados. São mercados que investem muito mais em tecnologia, estão muito mais maduros e que estão muito mais acostumados a fazer grandes projetos. O mercado de corporação não está. Quando a gente bateu nas implementações, e até hoje, né? A gente foi fazer uma implementação em uma incorporadora, a gente falou, peraí, cara, muitas vezes a incorporadora delegou o processo dela para uma ferramenta de mercado. Então, quando a gente vai fazer o projeto, que a gente entra no operacional, o operacional está dentro daquela ferramenta. E aí é um grande desafio tirar esse negócio. Então a gente sofreu muito quando a gente teve, e ainda a gente às vezes tem que fazer isso. Porque parte da operação está numa operação, numa ferramenta terceira, e a gente vai descobrindo isso no dia a dia. O que a gente fez, e aí é onde vira o jogo. A gente fez um Salesforce para a incorporadora. Então eu falei, tá bom, como é que eu pego todo esse negócio aqui, tudo que eu acertei e errei em todos os projetos que eu fiz, e a gente tem. Então hoje eu tenho, de ponta a ponta, tudo implementado. Por quê? Porque é a dinâmica do mercado. Eu tive que entender como é que o mercado funciona. Eu não Ter sou desse mercado. É. a sensibilidade, né, de entender lá dentro a realidade, a cultura. E é uma cultura, é um mercado diferente para quem veio de outros Muito. mercados. E sabe de uma coisa interessante? Existem escolas dentro do mercado de corporação. Eu estou falando do Sim. pouco que eu conheço. Então eu vejo que os mineiros trabalham de uma forma. Aí quando eu vejo aqui em Totalmente. São Paulo, se você vê a empresa que eram sócios lá atrás trabalham de um outro jeito, aí você vai para uma outra empresa trabalha de um outro jeito. Tem uma linha parecida, mas tem umas nuances, né, como eu analiso o crédito, como é que eu faço não sei o quê. Tem umas coisas que inverte o processo vira de ponta cabeça, e aí todo mundo fala assim: ah,
O meu padrão é o padrão de mercado. Qual é o padrão de mercado, filho? Eu posso falar, porque eu lá no dia a dia, eu sei que... Eu tenho um cliente, não vou citar nomes aqui, que calcula 7 VPLs. 7 VPLs diferentes para aprovar uma proposta. Eu acho maravilhoso isso. Mas nenhum outro implementação que a gente fez, o que a gente viu, o que a gente conversou, tem essa mesma tipo de análise. Então, como é que a gente pode falar que é o padrão de mercado? A gente tem visto até cálculos de inadimplência, né? Tem empresas que calculam a inadimplência de forma diferente, às vezes pelo o que já emitiu, o que vai ser emitido, pelo VGV. Então, é muito... É interessante, às vezes até engraçado, porque é exatamente isso que a gente recebe. Ah, esse é o padrão. Da onde? Padrão da onde? Da onde? Da sua casa, né? Que a sua empresa é a Isso. sua casa. Por quê? Porque você faz isso há muito tempo. Mas quando você vai comparar e validar muitas vezes dados ou como é a infraestrutura, você vê que existem camadas e caixinhas que talvez nem ele saiba. Só quando a gente estiver lá no operacional, no detalhe que a gente pega. E por quê? Eu não acho que ninguém Porque está são mentindo. pessoas. Exatamente. Por que Esse que é eu o faço assim? grande negócio. Porque eu sempre fiz assim. Exato. Porque é assim que eu aprendi, E é porque esse pra mim é familiar, o correto. né? Então, Isso é você familiar. vai passar. A gente estava até falando também que a gente teve uma das poucas empresas que a gente conhece aqui também, que é a Tenda, que é profissionalizada, né? São poucas empresas hoje que não são de um dono. Mas como é também você ser profissionalizada? Porque é um mercado que tem uma conexão e benchmark pelas famílias, né? Pelas conexões de geração a geração, de sucessão. E aí, eu acho que como que vocês, em cada uma das frentes de vocês, qual é o maior desafio para vocês entrarem? Porque a gente fala muito dos nossos desafios no dia a dia, né? Mas qual é a entrada de vocês? Qual é o desafio que vocês têm muitas vezes para implantar o que cada um tem de frente? Acho que Marcela pode falar primeiro, mas... Eu acho que é mudar a rota. Porque muitas vezes mudar a rota é necessário. Mas a gente falou há pouco, mas a gente sempre fez assim. O sempre fez assim é o grande desafio. E existem outras formas de se fazer mais eficientes. E acho que o maior desafio é você trazer essa transformação para as pessoas. Porque a gente pode chegar com tudo pronto e implementar. De nada adianta se a gente não fizer essa transformação na cabeça das pessoas. E o desmistificar, o fazer sempre foi dessa forma, sempre fiz assim, eu acho que é o maior desafio. Porque você tem essa barreira de entrada. Até essa pessoa entender o quanto aquilo ali pode ser benéfico para ela e para toda a organização. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Eu acho que de mercado, de todos os mercados. É o ser humano que tem por trás do... Total. Quando a gente fala de cultura, a gente fala isso, né? A cultura emana do CEO, emana do sócio, emana de quem está na liderança e ela vai para baixo, né? E ela chega no operacional. Então, né, você vai pensar, ela vem daqui de cima e ela espalha. Quando eu quero mudar a cultura, eu tenho que mudar de onde? Lá de cima, o que é muito difícil. A gente está falando de mudar a cabeça da liderança. Mas mesmo quando isso acontece, e quando a gente vê na profissionalização, isso acontece. Então, e você vê, começa a descer, né? Começa a mudar e vai descendo. O problema é esse, demora muito para chegar no operacional, porque ela tem que ir passando e é devagar. E a hora que chega lá embaixo, aí que é o real desafio, né? Que é o cara que faz, que sempre fez, que está acostumado, e que no final do dia você vai mudar a cor da grama. E o ser humano, por natureza, é contra a mudança. Então é isso que a gente sofre muito no dia a dia. A gente é contratado por grandes executivos que querem uma mudança na empresa, só que muitas vezes nem tem a consciência do tamanho da mudança que tem que fazer. Porque tecnologia é só machado. Então, se eu não fizer toda essa... Eu adoro quando eu entro num projeto, por exemplo, se a Squad está lá antes. Puta, isso para mim é maravilhoso. Porque eles fazem um trabalho que está facilitando o meu trabalho depois, né? E aí acho que quando eu tô, é a mesma coisa para vocês, né? Eu facilito o trabalho da Liquid. Mas essa é a grande questão. Muitas vezes as empresas não têm, na minha visão, nem a consciência do tamanho da mudança que elas estão fazendo, ou que elas podem fazer quando vai colocar. E o que acontece com a gente? Isso é terrível. Que eu tenho que muitas vezes fazer o Salesforce ser a ferramenta que ele tinha antes. Isso acontece muito.
E eu tem que sofro, transformar. e eu gasto um dinheiro que não estava previsto, a gente faz, porque a gente vai entregar. Mas, puta, me corta o coração. Muitas vezes, Lu, eu mostro que eu tenho pronto, o cara fala, não, assim não dá, eu sei que dá. Eu provo pra ele que dá, mas tá mudando a cor da grama. E ele fala, não, então se não tiver alguém realmente comprometido com essa mudança, entendendo, você vai pegar uma Ferrari, vai colocar álcool e dar volta no quarteirão. Infelizmente, isso é um fato. Mudança dói, né, no fim do dia, assim, você tem que trazer e dói. E a gente, especialmente, assim, quando tá olhando, cara, tecnologia, chapéu de tech aqui, eu vejo, é, às vezes você tem uma vontade de investir, você fala, puxa, eu vou comprar essa solução, agora eu contratei. Beleza, aí foi lá o CEO, o CFO, alguém fala, contratou uma solução qualquer para a empresa, e bom, você acha que ela vai estar rodando, aí você foi lá, vendeu para a empresa, acha que ela vai estar rodando, e aí você vai no dia um, aquela pessoa que vai operar, ela simplesmente não acessa, não entra, porque não cabe ali. E aí eu tenho duas perguntas aqui na linha para vocês. Uma delas, acho que primeiro, é, se vocês já viram ou presenciaram de você ter um investimento muito alto em tecnologia e isso não mudar absolutamente nada a empresa. Acho que essa é a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês. De- Inúmeras vezes. É. Inúmeras vezes, sem citar exemplos, mas nós já tivemos juntos em projetos assim. Inúmeras vezes é o que mais acontece, porque é o que o Rodrigo falou, é uma questão de cultura. Não adianta, precisa ser escalonado. Não adianta essa mudança, essa transformação vir da liderança se ela não for Uhum. E escalonada. não adianta só contratar, né? Então, mas esse é o ponto, acho que é mágica. A gente precisa É entender, não é mágica. prédio. Não é. Eu Prédio é assim, gostei. projeto, tijolo, cimento, É, prédio. é. Eu sei que não são tão simples assim, mas existe uma sequência lógica. A gente tá falando de uma empresa, os seres humanos, não é assim. Eu É preciso só um disso. machado. É só um Alguém precisa. Exato. Decidiu o que fazer. Alguém precisa afiar esse machado, alguém precisa usar esse machado. Senão, é isso. Mas aí eu faço uma provocação aqui até inversa para vocês aqui, que acho que até pegando o gancho de conhecer aqui os dois, mas quando está criando uma solução, né, e aí pensando do outro lado aqui, né, tem a via de cima para baixo, que é óbvio é cultural, é da empresa, que a gente vai sempre enfrentando, mas da solução que a gente leva está olhando esse cenário também. O quanto eu vou trazer mais usabilidade, quanto o papel da própria inteligência artificial em trazendo, óbvio, que de um lado é machado, mas pensando nesse papel hoje aqui, o que vocês veem de esforço, seja em solução que a gente está levando, a tecnológica, cara, o que eu posso facilitar a vida desse cara ali que está na extrema ponta para eu conseguir também ter mais sucesso aqui? O que a gente entendeu como squad? A gente precisava fazer junto. A gente precisava estar preparando aquela empresa para que soluções tecnológicas chegassem ali. E não é simplesmente preparar e apresentar uma determinada solução, não é só isso. É apresentar essa solução, participar dessa implementação, fazer todos os testes junto com a plataforma e acompanhar esse resultado. Uhum. Isso faz muita diferença, porque não é simplesmente uma solução que está chegando naquela empresa para que eles decidam o melhor momento de usar. Não, a gente começa a utilizar junto com eles. A gente trabalha dessa forma com vocês também, porque é importante que eles entendam não apenas, é uma plataforma, serve para isso, mas como vai ser utilizado e o que nós vamos obter de resultado com essa utilização. Então, foi uma solução que nós encontramos, foi fazer juntos. A gente tem um processo dentro da Squad de fazer essa construção junto com os nossos clientes para que seja utilizado e para que o resultado chegue, porque esse é o nosso objetivo. Precisa dar certo para o cara e precisa dar certo para a gente. Para que dê certo para todo mundo, a gente precisa fazer junto. Uhum. Então, foi muito dentro desse viés que nós começamos a trabalhar. E até preparar caminho para que vocês possam chegar. Quando o Rodrigo fala, quando a Squad já está atuando e a gente entra, é mais fácil o processo. Por quê? Porque a gente já está preparando o terreno para essa solução chegar. Total. Cara, assim, a gente tá vivendo um momento muito mágico, né? A gente sempre falou assim, tecnologia é burra. Sempre falou. Se a tecnologia faz aquilo que ela foi programada para fazer apenas. Uhum. Então, se não tá ali, ela não faz.
A gente está passando por um momento em que isso vai ser diferente, está sendo diferente. Então a gente tem a tecnologia, a inteligência artificial como uma grande facilitadora do trabalho das pessoas, que vai trazer muita produtividade, sem sombra de dúvida, que vai trazer, que pode trazer muita coisa boa, mas tem duas coisas que são importantíssimas, né? As pessoas estão com medo que a IA roube o trabalho Trabalho delas, delas. e fazendo isso, elas vão gerar resistência à implementação. E a segunda, que para mim é a mais importante, e é o que eu estou sentindo na pele já, é as pessoas ficando cada vez mais preguiçosas de olhar detalhes e fazendo besteira. Aí eu vou falar da minha empresa, da gente ter questões de gente mandando coisas erradas, que fizeram Gente. um negócio da IA direto, não olhou direito, botou no template, mandou. Então, eu acho que sim, a tecnologia agora é maravilhosa e vai ajudar muito, mas se a gente não olhar para essas Concordo duas questões, totalmente. a gente vai ter problemas sérios. Até e-mail. Vocês não veem, às vezes eu recebo uns e-mails, eu falo, gente, a pessoa não se esforçou nem um pouquinho. Porque assim, Gente, o cara, ser humano já é tá te preguiçoso. ajudando. O ser Não, humano você é já tá te ajudando. preguiçoso. Você não pode, assim, parar 5 minutos. E eu também falo de dentro de casa, assim, às vezes. Que às vezes eu falo, cara, você não olhou nem que o e-mail era pra ser mandado ontem, você mandou hoje e escreveu boa noite, bom dia, do que o chat escreveu. Então, assim, eu acho que falta. Só que isso é replicável, né? Isso acontece, é um padrão. Porque as pessoas, elas se acomodam em qualquer facilidade. Elas não querem ser substituídas, Uhum. mas elas não ligam de se acomodar naquela facilidade que o mercado, né? Enfim, que a AI tá trazendo. Então, é óbvio que precisa, a gente brinca muito, mas o mercado imobiliário, ele tem o AI, mas ele tem o buy humans, né? Que é necessário o parte humana mesmo, porque sente falta. O incorporador, ele quer terceirizar muitas coisas. Mas quando a gente fala do nosso time, a gente às vezes não, a gente compara, mas olhando sempre, né, de fora, as empresas no final é exatamente isso, elas estão com a operação na mão, as áreas não têm conexão, então assim, você fala mercado imobiliário, ele tem um ecossistema, ele tem cada área. Elas não se conversam. Então, assim, como é que um Salesforce, né? Como é que um Liquid, enfim, um sistema, ele vai entrar de ponta a ponta se a pessoa dessa ponta e essa ponta, elas não têm conexão alguma dentro da mesma esteira. Então, eu acho que a gente fica também. Eu acho que a AI pode facilitar algumas coisas de conexão, de integração, de, né, absorver coisas que estão. Fios que estão soltos no meio do caminho. E acho que a gente tem duas óticas para ter, né, esse olhar. O olhar de que vai atrapalhar, que é mais uma plataforma. Eu estava com a Marcela também no evento semana passada. Ela me apresentou para uma pessoa e falou assim: você é mais uma plataforma do mercado imobiliário. Aí você fala, aí você primeiro você fica incomodado, aí você pensa, aí você fala, ai, não vai barrar minhas vendas. Eu fiquei pensando, você fala assim, putz. Mas é por quê? Porque é essa contaminação que tem, né? As plataformas são mais uma plataforma. Então, eu acho que com vocês aqui também a gente trabalhar um pouco. O que dá pra gente desmistificar um pouco de ser mais um sistema? E como a gente trazer a tecnologia para uma rotina sem parecer que a gente tá até atrapalhando uma coisa que já funciona. Primeira coisa, tem que fugir do hype. Eu falo isso o tempo inteiro, falo nos eventos. Então acaba com essa história de, cara, para de sair com a onda. Tô falando agora, você empresário, você para. A indústria quer vender para você. A primeira coisa é não entrar no hype. Se você entrar no hype, vai acontecer isso. Mais uma plataforma, porque eu tenho a indústria fala isso, né? A gente tem medo de perder. Eu tô perdendo porque tem uma nova IA, eu tenho que contratar tudo. Então a primeira coisa, não faça isso. Não faça isso, entenda. A indústria querendo vender para você, o mundo não vai acabar amanhã, a IA não vai controlar, não vai. Né? Ela vai crescer muito, vai demandar tempo. Então a primeira coisa é essa, não entra no hype. A segunda coisa é, a IA não vai resolver, ou nenhuma tecnologia vai resolver os seus problemas. Não vai. Antes da tecnologia é machado. Então, se você não entender que você tem que olhar para dentro de casa, olhar para o teu processo, olhar para as tuas pessoas, você pode contratar qualquer ferramenta. Vai se frustrar uma vez depois da outra. Seja com IA, sem IA, porque IA, para mim, e a gente vai ver isso cada vez mais, vai fazer parte da arquitetura de todas as empresas. A gente foi para o Web Summit, e o que eu ouvi de um VC na palestra foi: vocês perceberam como todas as startups aqui são iguais? É a mesma infraestrutura
IA com alguma coisa. Então, você tem um caso de uso, você tem uma infraestrutura de segurança, alguma coisa, dados, e você chama um LLM. Ele falou, isso é tudo igual do ponto de vista de tecnologia. Então, a primeira coisa é, a gente vai ver daqui para frente, Lu, agora então, o pessoal contratou um monte de ferramenta, vai entrar um período de consolidação. Isso é um fato. Não vai fazer sentido ter um monte de ferramenta. Aí é onde os sérios, aqueles que sabem o que estão fazendo, vão ficar. Sabe o que está fazendo, entra no detalhe, conhece o negócio. Geralmente eu sempre falo isso. Procurem soluções que são especialistas. Soluções que resolvem todos os problemas, esquece. Esses caras não vão fazer. Então, daqui para frente, eu sinto que a gente vai ter essa consolidação do parque tecnológico de novo. A gente abriu, a gente que estuda um pouco isso, né? Você vê, o hype está caindo, então agora os investimentos não vão dar resultado, o pessoal manda o e-mail errado, o que vai acontecer, na minha visão é que daqui a pouco vão ter tragédias, porque alguém acreditou em alguma coisa da AI, grandes tragédias acontecem, aí a gente entra no medo, e aí é uma hora que a gente recua. Então, IA não é um problema, mas o como a gente lida é. Entrou no hype, é muita ferramenta, e é exatamente isso que vai, mais uma ferramenta. O que vai acontecer no ano que vem, no próximo? Consolidação, escolher um pouco melhor. Se você quer entender, a IA, a tecnologia não vai resolver o teu problema, você que tem que resolver. Esse é o grande problema do que eu vejo. As pessoas acham que é assim, eu vou contratar tal coisa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Olha para dentro de casa, olha para o teu processo, olha para as pessoas, para a tua cultura, entenda o tamanho da mudança que você tem que fazer, faça a lição de casa. Eu estou dando um tiro no meu pé. Eu sou implementador de tecnologia. Eu tô falando, não me chama, cara, se você não tá pronto. Faz seu trabalho dentro de casa. Porque no final, cara, você vai fazer, só vai dar trabalho para nós. Eu vou fazer, é meu trabalho. Mas, porra, cara, desculpa o termo, gente. Vai ser mais difícil para mim, vai ser mais difícil para você, vai ser mais doído para mim, vai ser mais doído para você. A gente vai conseguir tirar resultado do outro lado? Vai, mas vai sofrer, vai doer muito mais. Porque no meio do caminho a gente vai ter que descobrir junto o tamanho da mudança. A gente pega. Isso é muito comum na nossa jornada aqui, né? O cliente, ele quer, às vezes, usar a ferramenta, mas ele não está pronto mesmo, assim, do ponto de vista. O dado no CRM dele não está atualizado. Quer dizer, como é que eu vou fazer um milagre desse se você não fez o dever de casa mínimo? Eu não tenho como obter o dado, trazer inteligência, enriquecer o dado, para trazer previsão se dentro de casa eu for acessar o CRM, ele está incompleto. Você não vai conseguir acessar o serviço se você não botou o telefone do cliente ali. Como é que você vai notificar? E aí, eu acho que conectando dois pontos aqui, é a grande diferença que aí vocês dois, eu acho que têm isso em comum, que é construir solução, mas que por trás tem pessoas que vivenciaram vários ciclos desse mercado, né? E Isso no aí. Brasil esse ciclo é uma montanha-russa, entre Selic, novos programas que estão acontecendo, e vocês vivenciaram nas duas empresas aqui, acho que talvez seja um grande diferencial do que vocês estão criando. Mas aí voltando ao ponto aqui, a Marcela consegue entrar hoje muito na empresa justamente nesse momento, quando às vezes você precisa de um dever de casa anterior à plataforma, anterior à tecnologia, né? Sim, a gente entra na construção né, volta tudo, mas a gente entra na construção do terreno, A gente analisa, faz estudo de massa para determinar qual vai ser o produto a ser lançado. A gente está lá desde o início. Mas isso vai muito além. A gente está falando de estruturar todo um processo e visão em que cada área precisa conversar entre si. Eu preciso que marketing, venda já esteja alinhado com o que a gente está pensando para o que vai ser lançado. Então, é uma reorganização de cultura, de comunicação entre áreas para que a gente consiga obter resultado. A gente estava conversando, poxa, como é que eu vou ter uma evolução se a gente ainda não tem nem o dado imputado da forma correta? Eu estou discutindo integração de ferramentas. Em 2025, a gente ainda está falando sobre integração de ferramentas. Mas tal não está conectado com a outra. Então, assim, a gente Abas e abas. Mas deixa eu te anterior. contar uma coisa que você não vai acreditar. Se você vê as grandes aquisições da Salesforce, desculpa trazer Salesforce, mas eu acho que é um exemplo legal, é uma Big Tech, foram empresas de dados.
especialistas em dados. O grande pitch da Salesforce nos últimos anos está ainda nos silos de informação, que é o mesmo que eu escuto desde que eu entrei. E esse é o ponto. Acho que esse é o ponto mais importante para a gente. Porque a ferramenta foi mudando, a tecnologia foi evoluindo. Por que que as coisas continuam do mesmo jeito? Por que que a gente sempre está vendendo a mesma coisa, a mesma solução? Um pouco a gente evolui, obviamente evolui, e IA está aí desde 1950, enfim, tem muito tempo, tem muita coisa, mudou muito, mas assim, o que que acontece por trás que a gente continua e no final do dia não tem a ver com a tecnologia, Pessoas. tem a ver com pessoas. Completamente. São silos, o departamento de marketing vai lá, contrata a solução dela, depois de vendas a solução dela, cada um contrata o seu, e aí a gente coloca, eu vejo isso com o Salesforce, tá? A gente coloca o Salesforce numa grande empresa, algum tempo depois a gente começa a ver que a informação de novo está sendo proliferada dentro da empresa e não está no CRM na visão 360. Uhum. Aí a gente tem que fazer um projeto para depois pegar e trazer. E não tem a ver com tecnologia, gente, pelo amor de Deus. Então, eu tenho o melhor CRM do mundo, que é o Salesforce, mas eu ainda não consegui o objetivo e tenho silos de informação e tenho que ficar integrando Um soluções. monte de ferramenta. Porque não tem a ver com pessoas, tem a ver com egos e pessoas que cada um defendendo o seu. E esse é o grande desafio. Como é que a gente faz todo mundo andar na mesma linha? Como é mas- que a gente faz? E até um ponto que eu fico pensando, muitas vezes, até na viabilidade, assim, né? A gente volta para o mercado imobiliário, mas na viabilidade, cada linha de custo é de uma área. Então, eu posso desenvolver o meu, gastar o meu dinheiro em tal coisa do jeito que eu quiser, sendo que eu posso estar dando overlap em várias áreas que, na verdade, eu não sentei num planejamento real e falei assim: olha, o que que essa ferramenta aqui que vocês usam pode trazer para todas as áreas de informação? Se você faz, hoje estuda, né, dentro de um birô, 5 anos para trás, exemplo, você pega um monte de dado e guarda. Você pega um monte de dado, guarda. Você fala, nossa, eu fiz várias vezes isso durante o ano. Aí, você fez o que com essa informação? O meu time de dados que eu contratei, ele faz uma análise e tal. Aí a gente fala, putz, tá, mas e para as outras áreas? Como é que você conecta as áreas? Não conecta. Não conecta. Isso. Ou seja, por que que eu gasto 1%, né, do meu VGV em tal coisa? Porque você, na verdade, você poderia ter gastado 0,5, porque a outra área já gastou seu 0,5. Só que não, Exato. você usa. Tem sombra. Então, Tem sombra. E isso é muito de pessoas, porque a gente quer replicar as mesmas coisas o tempo todo, né? A viabilidade acaba sendo isso também. Quando a Squad foi fundada, o grande objetivo era resolver uma dor do incorporador de contratar vários fornecedores para cada etapa do processo de incorporação. Esses fornecedores, eles não conversavam entre si, porque eram fornecedores diferentes da incorporadora, para colocar um produto redondo final na mão do corretor. E aí, esses caras não conversavam entre si, o produto que chegava na mão do corretor tinha problemáticas, porque, lógico, cada um seguiu de uma forma. De quem é a batata quente? Ela sai pulando de colo em colo. Uhum. A Squad veio muito com esse intuito. Quando a gente tem essa visão 360, todo mundo trabalhando no mesmo lugar, todo mundo trabalhando junto, é para sanar esses gaps. Beleza, a gente vai para dentro da incorporadora. De novo, as áreas não conversam. E o nosso trabalho tá muito nesse ponto. São setores dentro da Squad que estão conversando, que muitas vezes a gente tem informação que dentro da incorporadora não existe. A gente já está acompanhando isso dentro da Squad e tentando juntar essas pontas para que a informação não fique perdida. Uhum. Para falar assim, essa área está trabalhando com essa plataforma que é extremamente importante para o marketing. Eu tenho informações saindo daqui que são necessárias para a campanha. Por que a gente não está utilizando? Eu não sabia. Então, a gente está muito num trabalho em conjunto para desmistificar isso. Mas, de novo, é fazer junto. E Lu e Thiago, né, Marcela, para mim, assim, ainda o mercado, o que eu vejo, né? O mercado de corporação não entendeu o valor que tem o dado. Sim. A gente sabe que vale mais do que petróleo e a informação tá lá, pulverizada, eles ainda não entenderam. Então hoje eu estava conversando e eu falei, aonde que está o maior gasto quando não é obra numa incorporadora? Tem duas linhas, stand e marketing digital, certo? É Uhum. onde vem o dinheiro. Sim. E eu falei, aqui é onde eu vou atacar você para você gastar menos Uhum. aqui. Aí ele falou, opa, então bora, vamos conversar.
como você vai fazer isso? Você vai fazer a gestão das minhas campanhas? Eu falei, não. Mas o que eu consigo fazer é exatamente como que eu vou estruturar o dado para sua campanha ser muito melhor. É isso. Como é que eu realmente vou te ajudar a você precisar gastar menos dinheiro para trazer uma pessoa para dentro do stand? Ou, de repente, criar inteligências para que você não precise organicamente as pessoas cheguem. Então, você aproveita o melhor do stand físico, precisa ter, né? Seria bom se não precisasse, imagina, é um custo muito alto. Mas é assim, para tudo isso acontecer, eu tenho que ter dado. E são poucas as empresas que eu vejo. Cara, quantas empresas que a gente entra não tem área de tecnologia? Você sabe que eu ouvi de um grande executivo que me falou, é que eu sou teimoso, tá? Aquela coisa do Brasil. Ele falou, se eu fosse você, eu mudaria de segmento. Foi um segmento que Eu não... ouço bastante Já essa ouvi aqui. essa. Ele falou assim... E as pessoas geralmente são de dentro do setor, que eu Não, acho eu tô mais falando, engraçado. é um grande executivo de uma empresa, Exato. um dono, tá? E ele falou, não valoriza o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho bom. Ele falou, eu sei, mas não valoriza. Então você sempre vai ser extremamente cobrado, você vai apanhar pra caramba, não vai valorizar. Ele falou, não é um... Mas a gente acredita, né? E no final do dia, o que vale pra mim, Rodrigo, quando eu olho o resultado, quando eu vejo, não interessa se alguém me dá parabéns, eu sei que a gente fez o trabalho, Sim. e eu sei que eu ajudei, que a gente ajuda, que o que a gente faz, todos nós aqui, é um Com propósito certeza. maior do que tapinha E nas costas. transforma Né? mesmo, né? A gente Exatamente. vê a transformação. E é um setor que tem uma dificuldade de... A tecnologia tem uma dificuldade de penetração e de aceitação, né? Que daí a gente volta para as pessoas, mas do outro lado que é isso. É um setor muito focado em CRM e RP, né? Que acho que é a primeira camada que eles entendem. E tudo que pode ser encaixado nesse fluxo, eles vão colocar em alguma caixinha que eles conhecem. Uhum. E às vezes a caixinha ela é uma esteira, não uma caixinha. Gente, o que é CRM? CRM é uma disciplina que trata relacionamento com o cliente. Né? Eu fiz uma pós na SPM, eu tinha um professor de marketing que ele falava assim, tudo é culpa do marketing. É o marketing que vende, é o marketing que entrega ou não entrega, o marketing criou aquela... Que furou o prazo. Exato, mas no final do dia, CRM é tudo que tem a ver com o teu cliente. A gente estava falando um pouco antes, além do cliente, quem é o primeiro cliente da incorporadora? O corretor também. Sim. E a gente não olha para esses... E é óbvio que com o CRM, e às vezes eu discuto isso, a gente também pode olhar o corretor, Sim. que é o primeiro cliente. Mas não existe essa cultura de CRM, não é lead, gente. Pelo amor de Deus, eu vivo discutindo. CRM é a ponta a ponta. Absolutamente tudo. Se eu não estou falando da Minha Casa Minha Vida, eu estou falando de recompra, eu estou falando de aumentar, de vender outras coisas, personalizações, né? Depois, acabou a garantia lá na frente, eu vou vender de novo para esse cara. Isso é CRM. Como é que eu lido? Como é que eu trato o meu cliente? Não, a gente acha que CRM... E isso que eu estou falando não é tecnologia, gente. Isso é cultural. Né? Então, aí a gente fala... Processo. É processo. Mas antes de processo, é alguém decidir que eu quero ter isso, né? Eu tava... CX. Agora tá na moda falar de CX, mercado de cooperação. Eu tenho escutado bastante. Sim. Mas, gente, CX é isso. A gente tá falando de CRM, pô. É a mesma coisa, né? Enquanto você tá falando de CRM olhando pro lead, você tá perdendo a oportunidade de entender quem é a sua carteira de cliente. Qual é o comportamento? Quantos filhos ele tem? Para que time ele torce? Você está perdendo a oportunidade de estar na vida desse cara e manter um relacionamento, independente se a gente está falando de segmento econômico ou não. É importante conhecer a sua carteira de cliente em todas as etapas. Seja na questão de pagamento, seja na questão de entrada, de captação, mas também em todo o seu relacionamento no pós-venda. O CRM é para isso, mas a gente continua falando de lead. Eu já comentei o dia que a Lu mais me odiou na vida, mas eu não vou falar do dia que ela mais me odiou Agradeço. na vida aqui publicamente, mas eu vou falar de um É o que a outro gente tava dia. falando um pouco antes. Um outro Acho que- dia que ela acho me que- odiou. Esse eu deixo para um momento aqui. Mas um outro dia que ela me odiou bastante, que foi assim, a gente... Gente, eu não odeio discutindo ele, muito. é só Não, mas brincadeiras à parte. Só do dia a dia. É Só de muito vez em bom. quando. É só de vez em quando, mas Só de vez em acontece quando. com bastante frequência. Mas a gente tava. Quando a gente tava, cara, muito no início de Liquid, a gente começou a vender esse negócio. Já contei essa história, mas a gente começou a vender no PDF, no papel. A gente desenhou a plataforma que ela seria, como ela ia funcionar. E aí
começou a vender e aí a gente foi entregar, a Lu entregava num e-mail que ia um PDF, quer dizer, a plataforma era feita na mão por trás com a E eu Lu era, ali. antes de A Lu trabalhar era nisso, eu era a AI. incorporadora, né? Então eu era exatamente o mercado de incorporadora, então imagina a minha mudança. E aí, assim, nisso a gente foi crescendo, porque a Lu foi Cara de pau, como conhecendo o sempre. mercado, cara de pau. E em algum momento a gente já estava crescendo, já não dava na capacidade que a Lu tava, e aí eu comecei a falar com o investidor e eu falei assim, cara, alguém falou comigo que eu tinha que ter uma máquina de vendas. Eu falei, puta, eu quero esse negócio dessa máquina de vendas aí, cara. Lu, como é que a gente não tem uma máquina de vendas? Ela, putz, eu não sei o que é máquina de vendas. Eu falei, não, eu Você- quero uma, vamos ter Não, uma máquina de eu não vendas. falo isso, não. Eu assim, você tem que saber o que é uma máquina de vendas. Você não faz a máquina rodar, então você tem que saber. Aí eu, puta, Aí a Lu verdade. foi lá, trabalhou, pesquisou, montou. Aí um dia ela veio. Você sabe o que é uma máquina de vendas? Agora eu sei o que é uma máquina de vendas. Isso a gente já tava com SDS, tava com tudo. Ela é processo. É só processo. É isso. E é isso, assim, no fim do dia, é essa. Mas isso que é legal, porque alguém fala máquina de venda, você vai procurar na internet, Se é o o que você tem que software, é o contratar, é uma Gente, você tá entendendo? ferramenta. Eu estudei, eu peguei todos os mercados de VC, o que eles achavam de máquina de vendas, faz isso, faz aquilo, tal. Aí eu juntei, aí eu fiz vários figmas e tal. Aí eu olhei e falei, é um processo. Sim. Aí eu cheguei, Thiago, você não vai saber, você não acredita. Eu descobri, eu falei, meu, vou Eureka! fazer uma reunião com ele. Eu vou fazer uma reunião com o Thiago. Falei, Thiago, descobriu que é uma máquina de vendas. Ele, sério, como é que a gente vai fazer? É só ter processo. É isso. Mas é talvez um insight muitíssimo inteligente, porque é simples no fim do dia. Tem a complexidade de todo o trabalho, de implementar tecnologia, de lidar com pessoas, mas no fim do dia você acaba batendo no raio do processo, né? Que é, vou E quando, trazer aqui. e quando o processo, o processo nunca tá pronto, né? Acho que tem isso também. Não pode As estar. empresas, Não pode, exato. né? Não pode estar. Se Podem não- criar Se o mundo não está pronto, Exato, então É. você tem O que processo nunca adaptar vai o tá seu pronto. processo e você sempre vai ter adaptação. Mas eu acho que quando você entende que tudo depende de um processo, você tenta validar os seus processos, você tenta construir. E eu acho que no final a gente trabalha com isso, que a esteira ela falta processo e às vezes a gente acha que o processo é mais alguma coisa no meio do caminho, uma plataforma, uma ferramenta, mas na verdade é todo mundo seguindo uma mesma esteira. É. E a esteira, ela tem um começo e um fim, é o que você falou. Um CRM tem um começo e tem um fim. Se todo mundo tem interface nesse mesmo lugar, é pré-vendas, vendas, pós-vendas, e todo mundo vai usar aquela mesma esteira com plataformas diferentes, não importa se você tem 10, 15, 25 plataformas. Você está na mesma esteira, enriquecendo o mesmo lugar e trazendo o mesmo resultado. Então, o resultado ele vai ser eficiente. Agora, sem o processo, Só que o mercado imobiliário, ele funciona numa palavrinha-chave, venda. É o que, É isso. é o que move o mercado. completamente. É a venda. E a venda, ela funciona de formas diferentes de acordo com a etapa que você tá. Ela causa uma ansiedade diferente Uhum. de acordo com a etapa que você tá. Só que venda é processo. Porém, se você, a depender do estágio que você tá na esteira para chegar na venda, a sua ansiedade não lhe permite enxergar o valor do processo. E você acha que o processo tá ali só para engessar Uhum. ou para complicar Completamente. Sim. o caminho a ela. Eu acho que, voltando para a história de cultura, que é muito importante, eu acho que é isso. Trazer essa visão para as pessoas, entenderem a importância dos processos, a coisa fica mais fluida. E aí o resultado chega mais rápido. Quando você vê os corretores que acabam virando os caras de extremo sucesso. As máquinas de venda. As máquinas de máquinas vendas. são Porque ele pessoas. cria a máquina de vendas. Aham. Ele simplesmente hackeia o É processo. isso. Ele cria o processinho dele muitas vezes, ou ele segue o processo da empresa, mas ele é o cara. Você olha, geralmente você vê que é um cara que olha além. Que ele falou: peraí, cara, como é que eu faço aqui? Aí ele coloca uma secretária pra ajudar e não sei o quê. Aham. Aí ele começa, daqui a pouco ele vira um gerente comercial, ele vira e ele tem uma empresa de vendas daqui a pouco. Porque no final do dia, ele criou a máquina de vendas, ele criou o processinho na cabeça. Ele hackeou como é que o negócio funciona. Uhum. Né? E isso é genial. Isso é genial. Genial. Eu acho que é Quando você vê, né, um corretor que tem, às vezes, um produto e ele consegue fazer essa estrutura e escalar, que é a dificuldade que esse mercado tem. Porque escalar vendas é muito difícil. Acho que para qualquer mercado, né? Acho que também não Sim. tem. Eu falo às vezes, venda é difícil no imobiliário. Sim, mas a gente é uma startup.
vendas. O que move, o coração da empresa sempre vai ser vender, né? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Qualquer um. Negócio que não vende é Exato. ONG, e tudo bem. Ainda tem Exato. ONG que vão brigar comigo, que tem ONG que tem que vender porque tem que pagar. Mas Tudo Então, bem, mas, né? Mas é isso, a venda é o coração do negócio. Então, ninguém quer barrar a venda. Não existe. Se você está criando uma ferramenta que é para barrar a venda, não existe. Ninguém quer fazer isso. Então, você tem que entender o que do processo ele te encaixa para alavancar suas vendas. Porque é isso, acho que quando você cria e quando você traz dados, você sempre está fomentando algo para você conseguir escalar. E o que a gente escuta muito é a parte de expansão, que são os CEOs, né? Os sócios de empresa que falam: putz, eu vou crescer 2 vezes ano que vem. Só que você já passou essa mensagem real dentro de casa? Porque muitas vezes você fala assim: eu quero crescer 2 vezes ano que vem, mas você tá mantendo os mesmos erros que você cometeu anteriormente. Você não tá estruturando o time para receber o dobro, né, de vendas, por exemplo, ou de contratos, ou de cobrança, de leads. vai do início do Toda a funil. esteira. Então, assim, o cara tá preocupado, eu entendo que ele tá preocupado, mas ele às vezes não passa essa informação, então você fala assim: a gente quer essa ferramenta porque quando eu crescer ano que vem, eu vou estar preparado. Mas você tem que preparar hoje. Aí quando você vai hoje pra baixo, o cara fala assim: não tem problema. Não, eu entendi que você não tem problema, mas você pode ter. Você vai ter. Você pode ter, ou você vai ter, porque eu já vi essa história acontecer com todos os outros que estão aqui dentro de casa. A gente tá ajudando. Então, acho que também vale muito a gente ter essas conexões, porque faz muita diferença para quando você passa essa mensagem para quem utiliza, que às vezes você acha que você não tem um problema, mas a gente tá dando a preditividade de que vai acontecer e eu tô tentando te proteger desse problema, né? Então, isso acontece muito com a Verdade. gente. E com informação que normalmente já está em casa, né? O ponto é esse, pelo menos os dados estão em casa ali. Você não consegue extrair, não consegue ler. Mas assim, quando você tem carteiras hoje, a gente falando de maturidade do mercado, né? Já passou a riqueza que é você ter um acumulado de dados. Primeiro que o mercado imobiliário é um dos que mais acumula dados sobre o indivíduo, né? Você tem dados de renda, no ele está compondo renda familiar, então você entende a família, você sabe de onde ele veio, sabe quanto está pagando de aluguel, Onde ele comprometimento de trabalha. renda, onde é que trabalha, e isso você vai Enfim, acompanhar isso tem- durante muito tempo. A riqueza que tem de informação no mercado imobiliário, acho que foi uma das grandes paixões que eu tive quando entrei no mercado. Falei, nossa, nunca vi nada que tenha tanta informação sobre um indivíduo, sobre uma família aqui. Mas você pegou, vendeu, é como se jogasse no lixo. No SBPS você vai lembrar depois lá no repasse desse negócio, desses dados. E às vezes você não consegue acessar esse cara porque não tinha o telefone bem salvo, não estava guardado ali de uma maneira adequada. Você não consegue, você vai perder um mês a mais para poder ter o valor que é um dos mais relevantes para a incorporação, porque alguém anotou o telefone errado, ninguém conferiu, porque no plantão era uma fichinha na mão Manual, ali, né? no manual. E aí um outro ponto para vocês é: quem é que chega primeiro aqui? São vocês ou é o caos na empresa? Cara, é a teoria de Tostines. Eu falo isso pra eles, porque E nasceu primeiro ovo ou a galinha? quem me chama, né? Quem me chama, geralmente assim, empresa que faturou mais de 500 milhões por ano e já tá olhando para um bi. É sempre assim. É o pessoal que chama e fala, eu quero seu esforço. É quem já tá sofrendo lá. E eu falo sempre isso. Eu falo assim, organizar para crescer ou crescer depois de organizar. Vai doer muito mais se você crescer depois de organizar. O que a gente vê na prática você tem um cara que faz 10 de produtividade, aí você começa a crescer, você coloca o segundo, ele vai fazer 8, o terceiro vai fazer 6, porque ele vai ter uma curva de aprendizado. Então, o teu custo operacional começa a subir muito e a tua produtividade vai caindo. Então, para mim, não tem muita dúvida, você precisa organizar para crescer. Tem que vir antes. E é por isso que a gente fala de cultura, de visão, de estratégia. Se você não faz isso, vai sofrer lá na frente. Aí a gente entra no meio do caos, aí a coisa já tá daquele jeito, aí já tá todo mundo estressado, né? Então, a gente tem um cliente que, sem falar o nome, mas que eu achei maravilhoso. Ele falou, eu quero fazer antes e eu quero um projeto longo. Porque eu quero ter tempo para o meu processo amadurecer enquanto a gente está implementando. E essa é a consciência. Ele está implementando porque ele sabe onde ele quer chegar em 5 anos. Então, ele está fazendo um investimento hoje. O que a gente faz precisa ser claro que é um investimento. Inclusive, muitas incorporadoras não... o meu trabalho é CAPEX. E o pessoal não vê, não tem essa visão. É investimento. Que tem que trazer resultado lá na frente.
E um investimento você tem que fazer olhando para o futuro e ser a longo prazo. Então, se eu já estou no caos, eu estou apagando incêndio. Eu não estou com visão de investimento. Nós somos investimento. Investimento é olhando ao futuro. Então, para mim, quando alguém tem essa visão, maravilhoso. É um mercado que não investe tradicionalmente em tecnologia, né? Uhum. Você sabe que você vê o percentual da receita, às vezes, você nem acha quanto que é do mercado de corporação. Não tem o número, eu vivo procurando. A gente não tem essa informação. Eu já trabalhei para banco. Banco é tecnologia na veia, né? Várias empresas. O que eu vejo, e eu acho que isso é importante, né? O mercado de corporação precisa entender o papel de tecnologia na vida, na empresa. Graças Sim. a Deus, as gerações que estão chegando agora, os filhos assumindo, eles já vêm com essa cabeça. Melhor para nós. Com certeza. Eles falam mais essa língua. Mas lembra, tem a cultura. Total. E a cultura é ainda dos pais, é ainda dos fundadores e tem que ser. Aí é uma coisa, a gente não tem que ter ruptura. A gente tem que honrar e entender É o quem legado, trouxe né? até aqui, é o legado. Mas como a gente vai fazer depois, não é a mesma maneira que a gente fez antes. O mundo está mudando cada vez mais. A gente falou de IA um pouquinho antes. Uhum. Ela vai entrar, em algum momento a IA vai entrar muito forte daqui a alguns anos. Sim. Ela vai cair e vai voltar. Então, não tem como, né? O mercado, para mim, o mercado de corporação precisa entender a importância dos dados, a importância da tecnologia para o futuro. É óbvio, eles constroem prédios, mas mesmo assim tem tecnologia cada vez mais sendo colocada lá e nessa eles investem tanto. Uhum. A nossa é que ajuda a vender melhor, a ter uma experiência melhor, enfim, conhecer o cliente, por aí vai. Existem bons exemplos. A gente está falando aqui de dores e dores em comum, mas existem bons exemplos Claro. que a gente começa a construção do início, que a gente segue cada passo e cria essa estruturação pensando lá na frente. Mas a grande realidade vem com a dor, né? O problema Aprendizado vem tá, com dor, né? Essa é tá doendo. Vocês é podem mesmo. chegar aqui para resolver, para ajudar. Mas assim, eu acho que eu tô no mercado imobiliário já faz um tempo e eu vejo essa transformação de gerações também, mas até das gerações mais antigas, eu vejo um olhar de entender a importância. Eu acho que já tem essa visão de que eu acho que é importante Uhum. não mudar, mas evoluir o caminho. Eu acho que isso já é visto. Mas assim, é construção, né, gente? certeza. Tijolo a tijolo, literalmente. O Guilherme da MPD veio aqui no podcast, ele falou uma frase que eu acho que faz muito sentido, é que esse mercado, ele quer ver pra crer, que é o Exato. padrão. Mas ele tinha que crer pra ver. Então ele tem que crer primeiro. Primeiro você crê que vai dar certo a tecnologia, deixa eu testar. Depois você vê o resultado. Se você quiser ver antes do resultado, não tem como. Então você tem que pensar. Depois quero que você me indique esse seu cliente que quer fazer em 5 anos, que é bom, né? Mas todo mundo quer o resultado antes. Tipo assim, deixa eu fazer um teste. Mas você fala assim, não, mas é um modelo preditivo. Como é que você vai testar um modelo preditivo que demora 6 meses pra eu conseguir entender, pra eu criar? Ah, não, mas então vou te mandar 5 CPFs. Vou te mandar 5 CPFs aqui pra você Pra você falar qual é o demonstrar como modelo que preditivo comportamento deles da daqui 12 carteira. meses. Não Cara, dá pra não é. fazer isso. Eu até tenho essa dúvida. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu queria Vai. entender isso, assim. Como é que é para o negócio de vocês, ou foi o LLM difundido do jeito que é? Porque aí vocês chegam lá, todo mundo deve achar que é LLM. E a gente tá Vou falando deixar de... pra ele, tá? Já que o neurônio e o tico-teco estão Não. aqui e a cabeça real tá É porque a gente tá Não, é falando ruim. de IA de verdade. De IA sim. estatística, de IA que olha, que prevê. Não só que entende o que a gente fala e repete o passado, né? Então... Você tem dois pontos que são conectados aqui. Aí eu vou falar um pouco da minha história com a Lu aqui. Primeiro, quando eu volto da história que eu tava contando da venda, né? Foi quando a gente começou a vender, que a gente levou o PDF, porque eu aprendi que primeiro você ataca o problema, a dor. Depois você vai entender a construção do produto. O produto começa pela dor, ele não começa Total. pela tecnologia necessariamente. E eu tenho uma história grande com tecnologia em blockchain, com AI mesmo. Assim, eu parei alguns anos para estudar AI. Tinha feito uma empresa que, putz, ela cresceu um pouco, mas depois, putz, não deu certo, faliu, e eu fiquei numa depressão. Eu falei, cara, eu vou estudar AI, blockchain um tempo. Mas isso bem antes da Muito onda tempo, do não, muito tempo. LLM. Isso, muitíssimo tempo. Eu AI comecei a raiz. estudar, AI foi raiz. quando veio o primeiro framework, que foi o TensorFlow, que era um framework da Google para inteligência artificial, que você conseguia reproduzir uma imagenzinha ali. Aí eu fui estudar nessa época.
Mas antes do Transformer ou depois? Que ano que era? 2015 Antes do ali, Transformer. foi. E aí eu fui acompanhando toda essa evolução, assim, já fiz projetos muito grandes de AI, muito projeto muito grande de blockchain, e aí sempre me perguntam quando assim, mas onde é que vai entrar o blockchain? Onde é que vai entrar a AI aqui no fim do dia na Liquid, né? Quando você tem alguma coisa que é muito estrutural, que é o dado, primeiro você tem que trabalhar nos dados, é a primeira coisa que a gente fez aqui. Fundação, né? Eu não comecei por blockchain, a gente não começou pela AI, começou a AI por trabalhar dados. Tem vou pegar uma frase que o Odair mandou essa semana, porque o meu time mandou um relatório grande de alguns progressos que a gente teve. 100% desses progressos que a gente teve contados pelo time, nenhum deles era visível, todos eles eram estruturais. Aí o Odair mandou um e-mail dizendo assim, enterrar cano não é tão glamouroso, mas olha aqui o resultado que traz em melhora de SLA, em Total. melhora de processos. A gente enxerga e a gente construiu dessa forma, a inteligência artificial. Primeiro eu trago os dados aqui, o primeiro dever de casa nosso é esse, ainda é uma dor gigante. Tudo que a gente atua hoje, desde LLM, modelo preditivo, os próprios modelos de crédito que a gente tem aqui, partem de um princípio de que eu consigo estruturar a informação e eu consigo capturar a informação. E o maior desafio Liquid sempre é trazer a informação do lugar onde ela está para um lugar que ela tem padrão e eu consigo comparar. Então, Liquid nasceu com esse olhar. Hoje a gente consegue ter os modelos em cima dessa base. Quando vem a LLM para a gente aqui, ela está lá na superfície. Ela está na última camada, que é a última milha em Analytics, que é você conseguir transformar o dado que você já conseguiu transformar em insight, em informação, em modelo. Aí você vai para a última camada, que é você conseguir fazer com que o espectador ali, quem está olhando, consiga transformar a informação em alguma coisa que ele consegue entender, que é o contexto. Aí para a gente agora está sendo mais transformador, mas a LLM para a gente ela é Isso. praticamente a camada superficial. Óbvio que no processo ela entra para transformar dados, ajuda de fato hoje os modelos, mas ele está lá no topo hoje pra gente. Os modelos são muito mais Porque é de isso, porque é IA fundamento. de verdade. Com Porque é isso, estrutura, porque é dados, estrutura. que é diferente do que a gente falou do VC, que falou, IA que a gente tá vendo aqui é tudo Rival. LLM com coisa. Não, a gente tá O- falando o- de uma fundação que era É. para dados e vai tudo isso. Né? E olha que ótimo ensinamento. O passo a passo dado até chegar nesse ponto. O dever de casa a ser feito. O primeiro passo, organizar os seus dados. Ninguém tem informação tão valiosa quanto o mercado imobiliário. Isso está organizado dentro de casa? Sabe que quando eu olho hoje esse mercado, falou, se você não colocasse AI no mercado, esquece AI. Assim, se você só pudesse ter um botão mágico aqui que ele só organiza e padroniza, se inadimplência, o mercado passa a olhar da mesma forma. Os RPs, o contrato da mesma forma. Não tem parcela mágica no meio do negócio. Cara, isso já resolvia quase metade, se não muito mais ali das Uhum. dores do mercado. Isso é Só a verdade. padronização nesse mercado como um todo, sem nenhuma camada de inteligência em cima disso, já resolvia. Porque quando a gente pega hoje, padronização é uma dor gigante. E aí pra gente, às vezes, é uma barreira de entrada, né? Porque eu olho e falo, cara, putz, eu vou ter que fazer um dever de casa muito anterior aqui, mas é essa visão. E aí uma outra visão que eu acho que toca muito para vocês aqui é quando eu olho LLM hoje, né, em especial a capacidade de trabalhar com texto, com linguagem aqui no nosso mercado, eu acho que ela pode ajudar muito em atendimento, ela vai ajudar em muitos fatores, sem dúvida nenhuma que ela ajuda. Mas eu gosto muito como é que a gente consegue usar mais inteligência artificial para humanizar o processo. A gente tem que lembrar que lá na ponta tem uma pessoa que vai comprar um imóvel uma vez na vida. Ainda mais no econômico, que é a Uhum. grande atuação aqui, a gente Uhum. tem muito em carteira. Essa pessoa vai comprar um imóvel uma vez, ela vai passar com o Liquid ali, com toda a ferramenta, interagir com a incorporadora durante um período, mas vai ser uma Mais vez que na comprar um vida. imóvel, né? Ela vai realizar o É sonho o da sonho casa da vida própria, dela. que pode ser que, enfim, é E uma que às vezes coisa... ela nem sabia que ela poderia realizar. Isso é Na maioria maravilhoso. das vezes, ela não sabe que ela pode realizar esse Pode realizar e sonho. nem como funciona o que ela vai fazer a partir daquele momento que ela realizar, né? Que Exatamente. E às Exatamente. vezes até um tiro no pé aqui de tecnologia é esse, mas eu falo, talvez a única coisa que você não queira comprar falando com uma AI seja o teu imóvel. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque
É delicado. É delicado. Assim, se você vai trazer inteligência artificial para o processo, que é a única compra que você faz na vida ali, você tem que pensar, cara, como é que eu vou trazer para humanizar o processo? Não para automatizar. Automatizar é fácil, automatizar com Thiago, regrinha você nunca consegue. alguém vai comprar com IA. Como a gente não compra nada com IA. Nem o celular que você compra com IA. Não. Por quê? Compra é um processo emocional. A decisão de compra é uma decisão emocional. Então, tá bom, eu vou no Mercado Livre, eu compro meu celular. Eu já comprei antes. Eu comprei o produto e eu tô vendo o jeito de eu pagar mais barato. É exatamente isso. Mas a compra, então o que acontece? Sei lá, você vai comprar um tênis na coisa, você vai na loja, você coloca o tênis no pé, não sei o quê, para depois chegar em casa e comprar. Então, eu tô falando que a gente fez Sim, 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 projetos, sim, sim. né? O primeiro e-commerce que você pode comprar um apartamento sem falar com absolutamente ninguém. Mas a gente sempre soube que isso muito mais era uma ferramenta para ajudar o corretor no processo de vendas do que necessariamente que as pessoas iam comprar. Porque a gente sabia que mesmo quem fosse comprar no stand, ele vai pegar, ele vai se pisar no coisa, ele vai olhar, porque ele é emocional. A decisão é emocional e as objeções são mentais. Nosso processo como vendedores é quebrar objeções. Uhum. Porque a pessoa, quando ela chega, ela já tomou a decisão de eu quero. Eu tenho que quebrar essas objeções. E é por isso que, para mim, não sei, pode ser que amanhã ou depois mude, mas hoje, do que a gente vê de IA, ninguém compra por IA. Quem compra com IA ou quem compra com tecnologia porque já comprou antes o produto. A decisão de compra já aconteceu. Ele só tá, é um canal onde ele consegue pagar mais barato. Mas a gente compra antes. Mas você pode utilizar IA dentro Deve. do seu Não, sim, processo. Não, com deve, certeza, pelo com amor de Deus. Não, certeza. Não. mas o ponto é esse, a Mas tecnologia ela, como humanizador, né? Não mas é você precisa ter essa sensibilidade, lembrando que a compra é emocional. É. E aí a gente já tá indo para o estilo de compra que é Sim. Não, e um atendimento é apartamento. diferente de fazer a jornada de Sim. compra com. São É. coisas diferentes, né? Atender, IA é maravilhosa. Se fosse o Exato. primeiro vídeo que ela lançou sobre o Agent Force, que é o agente, era só falando de atendimento. Porque é onde realmente encaixa. Aí é Sim. diferente. Não, e Quando eu você tô quer atendendo agilidade, você o mais rápido quer. possível. Exato. Resolve meu problema, resolve meu problema. Preparar a pessoa, ensinar a pessoa e mostrar que é possível, que ela pode Aham, comprar. exato, exato. Então você tem uma ótima ferramenta. Mas até nesse momento você precisa ter a sensibilidade de que não pode ser simplesmente mecânico. Total. É. Humanizar, né, É. Thiago? Acho que é esse o ponto que a Marcela colocou bem. Não é a questão aqui não é a tecnologia, não. É que ela nunca é maior do que o Total. sonho, do que a compra Exato. ali, né? Total. Se for melhor, até corrigindo um pouco, é assim, se fosse melhor para solucionar e para tirar todas as não tenho dúvida que o cliente ali ele vai optar, mas ela é menor do que o sonho, do que a compra, do que a Totalmente. decisão, do que a emoção dele. Acho que esse é um ponto. E aí eu volto quando volta a questão de AI aqui, que eu acho que fica muito bem com vocês, que é para que você tenha inteligência artificial, seja uma LLM falando ali com o cliente, o que vai fazer ela conseguir entender esse cliente? O que vai fazer ela conseguir responder bem? O que vai fazer? É se você estrutura bem a tua informação, porque como a gente começou falando aqui, o mercado imobiliário, a visão que a gente talvez mais aprenda aqui em Liquid é que não existe, primeiro, não existe um mercado imobiliário no mundo, cara, em cada país ele é diferente, tem algumas regionalidades, mas cada país é muito diferente. No Brasil ele é especialmente diferente. Quando você pega por região, ele é diferente. Quando você pega o Minha Casa Minha Vida, com loteamento, com que está sendo feito com SBPE, com alto padrão, é diferente. Quando você pega bairros, às vezes, em São Paulo, esse negócio, ele é diferente. Então não adianta você pegar uma medida geral e falar, olha, é assim que se atende, não funciona. E o que vocês vão preparando aqui, quando a gente olha aqui na Liquid, é isso. É com essa informação que está bem estruturada que a gente consegue enriquecer o processo para gerar um entendimento da carteira, do comportamento que funciona, para aí sim você conseguir brilhar com a AI, né? Aí eu acho que onde a coisa realmente é muito, assim, é onde muda o jogo. Então, se eu tenho uma empresa que atua no Brasil inteiro e, como você bem falou, tem muitas diferenças, como que essas diferenças acontecem? Porque, historicamente, as pessoas que trabalham lá sabem que é. Então, eu sei que Minas é diferente de São Paulo, não sei o quê, porque eu tenho lá e eu tenho que ter um time local. Agora, onde que a nossa tecnologia faz a diferença? Se eu tenho os dados de tudo isso, aí eu consigo trazer isso para um modelo. E aí eu consigo trabalhar em cima disso, gerar estratégia em cima disso. Aí é onde a coisa fica maravilhosa. Que é,
onde os dados trazem aquilo que as pessoas têm por feeling. É muito difícil de quando tá no feeling de todo mundo eu realmente unificar tudo isso. Agora, quando eu consigo trazer isso para dados, aí sim a coisa é poderosíssima. Bom, o papo aqui tá bom. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. E, bom, para finalizar aqui, eu queria fazer duas perguntas pra gente aqui. A gente tá falando muitas, às vezes, dificuldade, que é de implementar e etc e tal. Marcelo trouxe bem que a gente também tem os seus acertos aqui. Você já pergunta que é: o que o mercado imobiliário tem para ensinar para os outros mercados aqui, na visão de vocês? O que vocês aprenderam? O que você acha que eles têm para ensinar para os outros mercados? Resiliência. Resiliência, eu acho que traduz mercado imobiliário. Eu conto muito para minha equipe que a melhor forma de você entender o Brasil é estar vivendo o mercado imobiliário. Concordo. Você vive o Brasil na veia, literalmente. O mercado imobiliário, ele acompanha e ele é sensível totalmente ao cenário econômico e político do país. E viver isso, se reinventar, passando por todas as dificuldades que já são inerentes do negócio, eu acho que ele passa a melhor mensagem de todas. Eu acho que o mercado imobiliário é resiliente e eu venho aprendendo ano após ano com essa resiliência. Acho que essa resiliência do mercado imobiliário tem passado muito. Eu acho que é a melhor forma de traduzir. Acho que eu não tenho que falar depois disso, né? Não, Concordo tá. 150%. Sou muito mais novo no mercado imobiliário que a Marcela, mas a minha visão é exatamente essa, assim. E é isso que eu tenho aprendido muito, tenho muita honra de trabalhar no mercado imobiliário. Honra de ajudar o sonho de entregar casa para tanta gente, né? Por isso que a gente faz o que a gente faz. E o que eu aprendo é resiliência. Total, assim. Porque é isso, né? E a gente vê, a gente lida, né? E você vê como os solavancos da economia refletem, e aí, Totalmente. puta, tem que dar um jeito, tem que ser criativo, tem que correr atrás, não sei o quê. E é sobre isso. E no final do dia é sobre resiliência. Então, para mim, essa palavra resume muito bem também. Boa. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer. Marcela veio de longe, o Rodrigo não de tão longe Dobrei da a esquina. É, Mas obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente tem muito mais coisa ainda pra falar. Então, quem sabe numa próxima temporada a gente não tenha vocês dois de novo. Mas eu acho que é isso. No final a gente trouxe tanto os desafios que a gente tem, quanto as oportunidades, mas mais do que isso, como é ser resiliente nesse mercado, acho que dos dois lados. A gente numa frente, mas olhando sempre esse olhar consultivo e de entender esse cliente. Então, acho que é isso. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada a quem está assistindo a gente. E é isso. Nossa, Obrigado. obrigada Valeu, também. A gente. gente que Obrigada, agradece. gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.